uma curiosidade. Normalmente a sonolência, ela é confundida com a pessoa que é preguiçosa, principalmente na área profissional, ou quem faz uma atividade constante, até quem está estudando, aquela pessoa que no meio do trabalho dá aqueles cochilos, enfim. Isso é uma doença, é um sintoma? O que é? Vem a ser isso? A sua pergunta, ela cabe muito, ela se encaixa, né, no termo ronco e apneia do sono. Ah, é? Porque a sonolência excessiva diurna, Maurício, ela é muito prevalente dentro da doença. Então, a sonolência excessiva diurna, ela traz, primeiro, acidentes de tráfego. Sim, gravíssimos, com mortes. Imagina quantos motoristas profissionais são perigosos. É verdade. E tem sonolência excessiva diurna. Isso traz uma gama de acidentes, uma coisa fantástica. O déficit de atenção, o déficit de produção, e muitas vezes que você vê funcionários que potencialmente são muito bons, mas eles não rendem. Eles não rendem porque eles estão cansados. Sim. Eles estão cansados. Até em uma reunião você já deve ter. Sim, muitas vezes. A pessoa se torna como preguiçoso, e às vezes não é o caso. Ou pouco atencioso. Sim. Ou ele não consegue a área cognitiva dele, que vai fazer aquela área de reação, que vai fazer aquela área de interpretação e levar mais ideias, ou confrontar as ideias colocadas. Todo esse mecanismo ele está alterado. Todo esse mecanismo está alterado no paciente portador de apneia do sono. E uma coisa interessante, a criança é diferente. A criança não é aquele dorminho cama. A criança não é assim. A criança é o irritado, é o hiperativo. Isso é uma coisa. Nossa, o meu filho, ele está indo mal na escola, ele é hiperativo, ele não presta atenção, ele é hiperativo. Então você vê que na criança o efeito da apneia do sono é um, e no adulto o efeito é outro. Quer dizer, diverge. É diferente. E como que a gente percebe isso? Quem tem um filho, muitas vezes acha que ele é extremamente ativo, porque ele é extremamente ativo, irritado, ele dorme mal, ele ronca e tem pausa respiratória. Para você ter ideia, na criança, no adulto, o normal, a gente julga normal até 5 pausas por hora, 5 pausas respiratórias por hora durante o sono. Na criança, uma pausa respiratória já é isso. Então, para você ver como uma coisa é diferente da outra. A apneia do sono, exatamente isso. O que é a apneia do sono? A apneia do sono, Maurício, muito bem colocado. A apneia do sono é o seguinte: você tem uma parada respiratória. Uma parada. Então, o seu corpo para. Então, você cessa o fluxo respiratório. O oxigênio, obviamente, ele não entra, vai caindo, a saturação de oxigênio, né? E nós temos soldados, receptores aqui, que respondem mais ao gás carbônico, ao CO2. E o CO2 vai subindo. E os soldadinhos falam assim, lá para o cérebro, né? Acorda ele que precisa acordar, porque senão alguma coisa vai. Nós somos um alerta. Um alerta de proteção aos órgãos nobres. Então nós temos esses receptores nos órgãos, principalmente centrais, coração, a aorta, nós temos esse carótida, nós temos esses receptores em várias partes do corpo. Então, a apneia obstrutiva do sono, o que é? É uma doença das vias aéreas superiores. Okay? Então, mas que envolve todo um sistema, envolve todo o corpo. Então, ele pode não respirar, porque tem um tumor que está crescendo lá dentro, então aquilo lá ele respira mal e pode dar apneia do sono, mas essa não é a causa principal. A causa principal está no palato e na língua. No palato e na língua. E por uma associação, né, que nós podemos ver até em uma capa do meu livro, deixa eu mostrar a capa do meu livro.
você vê que a via aérea, Aproximar mais. né? Você vê que a via aérea ela está relacionada intimamente com o posicionamento dos maxilares, né? Então, pacientes que tenham uma retrusão mandibular ou pacientes que se desenvolveram respirando pela boca, em que ficam com a mordida aberta, tá certo? Essas crianças vão crescer, além da alteração facial, elas vão ser apneicas, elas tendem a ser apneicas. Perfeito. E esses públitos, adolescentes, jovens. No adolescente, a diferença, quando ele é nesse processo de transição, quando se percebe isso? O adolescente ele fica sonolento, ele fica bem sonolento, ele já entra na parte mais pro adulto. Perfeito. Tá certo? Mas você vê que é uma doença que atinge toda a faixa etária, não há uma faixa etária. Perfeito. E uma pergunta importante, a apneia mata? A apneia mata. A apneia mata e ela pode matar assim, eu diria, morreu como passarinho, né? Matar dormindo, pode matar agudamente. Que falam que é bom, né? Morreu dormindo, né? Agudamente. E pode, e está associada a várias doenças que hoje especialistas nessas áreas estão fazendo o que? Há um tempo atrás, estão relacionando a apneia do sono a isso. Principalmente infarto agudo do miocárdio. Por que eles ocorrem prevalentemente de manhã? É interessante, realmente, a estatística... Então, acidente vascular cerebral. A recidiva do acidente vascular cerebral. Por que pacientes eles começam a ter um sobrepeso com uma dislipidemia, quer dizer, alteração daquele colesterol, muito, por que eles começam a ter isso? E muitas vezes é de difícil controle. Sim. Porque atrás da apneia do sono, ela induz alterações metabólicas, chamadas síndrome Z. Isso é um assunto muito médico, ficaria muito pesado, não vamos entrar nisso. Mas para você ter ideia que não é só que você fala assim, vamos fazer regime nele e nós curamos todos. Não é isso, senão nós não teríamos 10 mil dietas. Nós temos 10 mil dietas, 10 mil receitas as mais variadas, mais loucas possível. E quando o doente tem a doença de base, ele não responde. Ele é um doente recidivante. Ele não responde a isso, né? Então é uma coisa interessantíssima. Você viu que, de repente, uma doença de uma via aérea exigiu do médico um conhecimento e uma multidisciplinaridade, que palavra pesada, né? Entre os colegas, que pega desde o endócrino, o pneumo, o cardio, o neuro, pega todo mundo. Sim, acaba envolve todo mundo. Perfeito. E a diferença de ter você, às vezes, que está procurando, ou tem algum desses sintomas, você está se dirigindo a especialistas, né, doutor? Que tem esse conteúdo tudo, não é verdade? Hoje nós pensamos, estamos montando um serviço, temos já o quê? Porque a medicina civil frente a um problema. Quem é o especialista no sono? Pelo seu psiquiatra, quem é especialista no sono? O neuro. Então, hoje nós temos o quê? Dentro dessas áreas todas, áreas de atuação. Em que, como é uma doença de via aérea, não deixa de ser uma doença de via aérea, é uma doença otorrinolaringológica e maxilofacial. Tá certo? Sem dúvida. Mas que envolve